Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. O tema de hoje será falência e recuperação. O Instituto da Falência é típico do regime empresarial e somente abrange os devedores empresários. Empresários são as pessoas físicas ou jurídicas que exercem profissionalmente atividades econômicas organizadas para a produção de bens e serviços. Há de ser observado que as sociedades simples, aquelas não empresárias, bem como as sociedades de advogados, associações, sindicatos, dentre outras, não estão sujeitas à falência ou à recuperação judicial. Vejamos então quais são os pressupostos necessários para a decretação da falência. O primeiro pressuposto será a qualidade de empresário. O segundo, considerando a finalidade da empresa, é a caracterização da insolvência do empresário devedor ou sociedade empresária devedora. A insolvência, entretanto, não deve ser interpretada apenas no seu sentido econômico, que significa que o patrimônio do devedor é insuficiente para saldar os seus compromissos exigíveis, ou seja, o ativo é menor que o passivo. Para o direito falimentar, a insolvência se manifesta pela incapacidade do devedor de quitar pontualmente as suas dívidas. Portanto, mesmo que o patrimônio do devedor seja hipoteticamente maior que o passivo, há ainda a possibilidade de se decretar sua falência. É certo que antes de se iniciar o processo de falência, propriamente dito, há uma fase pré-falimentar que começa com o pedido de falência, continua com a resposta do devedor e termina quando o juiz, considerando os pressupostos da qualidade de empresário e a caracterização ou não do estado de insolvência, denega ou decreta a falência. Assim, o decreto de falência é o terceiro e óbvio pressuposto que determina o início da fase de execução concursal. A falência pode, em alguns casos, ser requerida pelo próprio devedor, tratando-se, neste caso, de autofalência. Pode também ser requerida por várias outras pessoas, especialmente pelos próprios cotistas ou acionistas. É muito oportuno dizer que o credor é a última figura que a lei contempla como interessado e legitimado para o requerimento da falência do devedor. A fixação do termo legal delimita o espaço de tempo em que os credores poderão investigar os atos do falido, verificando se não houve qualquer movimentação de recursos ou de bens que deveriam ser arrecadados para a massa falida. Este é um período meramente processual, que torna ineficazes os atos eventualmente praticados em detrimento dos credores dentro do termo legal da falência. É que, havendo provas de fraude, mesmo em período anterior ao termo legal, qualquer interessado poderá ajuizar a ação revocatória com o objetivo de anular as operações ilegais e trazer para a massa falida todos os bens e recursos eventualmente desviados. Não se pode abstrair ainda que os sócios, na hipótese da desconsideração da personalidade jurídica, poderão ser acionados e responder por todas as dívidas da sociedade. Segundo o artigo 6º, quando decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, ocorrerá a suspensão da prescrição e de todas as ações e execuções em face do empresário ou da sociedade empresária, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Na recuperação judicial, a suspensão da prescrição das ações e execuções será de 180 dias. Decorrido o prazo legal, os credores readquirem o direito de iniciar ou continuar suas ações e execuções, ainda que não tenha ocorrido o pronunciamento judicial. A prescrição voltará a correr uma vez encerrada a falência ou a recuperação judicial, imediatamente após o trânsito em julgado da sentença. O juiz da falência é competente para deferir a recuperação judicial, homologar o plano de recuperação extrajudicial ou decretar a falência do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa,
ainda que sediada no exterior. Quanto ao estabelecimento comercial, considera-se o principal estabelecimento o local onde se encontra o maior volume de negócios, a despeito de previsão estatutária ou contratual. Quando ocorre a habilitação de crédito retardatário, nas recuperações de empresa, seus titulares, salvo os titulares de créditos trabalhistas, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Credores. O mesmo se aplica no processo de falência, exceto se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Na falência, os créditos retardatários perderão direito aos rateios porventura realizados, além de ficarem sujeitos ao pagamento de custas. Não havendo impugnações, o juiz homologará como quadro geral de credores a relação dos credores constantes do edital. Pagamento dos credores na falência dependerá de sua respectiva classificação. Já na recuperação judicial, poderão os credores pactuar outra forma que não a do quadro geral, ressalvados os créditos tributários, da relação do trabalho, entre outros. Do Instituto da Recuperação Judicial. A recuperação judicial é uma espécie de ação prevista no artigo 47 e seguinte da Lei 11.101 de 2005. Destina-se essencialmente a viabilizar a superação da situação de crises econômicas ou financeiras de empresários ou sociedades empresárias. Há de se considerar que o interesse social, o estímulo e a preservação da atividade econômica são fatores expressamente definidos na norma. Tal dispositivo legal prevê taxativamente as hipóteses ou requisitos para que se possa reconhecer o direito à recuperação judicial. A enumeração das situações fáticas que dão origem ao requerimento da recuperação judicial, embora não impliquem na obrigatoriedade da concessão, afastam da hipótese de obtenção do benefício os devedores que não atendam tais requisitos estabelecidos. A recuperação judicial, por ficção legal, se estende aos créditos existentes na data do pedido, mesmo aqueles ainda não vencidos. Quanto às obrigações anteriores à recuperação judicial, estas estarão sujeitas às condições originais estipuladas em contrato ou definidas em lei, inclusive em relação aos encargos. A norma, entretanto, dispõe que o plano de recuperação judicial poderá estabelecer de forma diversa. Algumas figuras são excluídas da recuperação judicial. Vejamos então quais são elas. Os credores titulares da posição de proprietário fiduciário, de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos contratos contenham cláusula de retratabilidade ou irrevogabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, bem como os bancos credores por adiantamento aos exportadores. O plano de recuperação judicial deverá ser apresentado pelo devedor em juízo dentro do prazo de 60 dias da decisão de deferimento e deverá ser convincente na demonstração de que a empresa tem capacidade de utilizar as formas e meios disponíveis para viabilizar sua recuperação econômico-financeira, respeitando os direitos e interesses gerais e sociais. A liberdade para que o devedor possa negociar com os credores um plano de recuperação extrajudicial é relativa, ou seja, detém suas restrições. Uma das condições realmente importantes é o tratamento igualitário entre credores da mesma classe. Entretanto, o legislador excluiu da possibilidade de negociação os créditos de natureza tributária, os derivados da legislação trabalhista ou de acidentes de trabalho e os negócios e contratos acertados com terceiros anteriormente garantidos por outras formas legais. Terminamos nossa aula aqui. Espero que tenham compreendido tudo que foi mostrado hoje. Qualquer dúvida, consultem seu material didático disponível na sala virtual e façam suas leituras complementares. No próximo encontro, daremos continuidade à disciplina de Direito Empresarial.
Até lá!